Intercessão. Quando a pessoa faz a intercessão com muita fé e com propósito, o céu se move, as cadeias são abertas, as prisões, não resiste o poder da oração. Pessoas que estão com problema de muitas dívidas, elas podem receber a ajuda dos céus através da intercessão e conseguir pagar as suas dívidas através do milagre de Deus. Pessoas também com problema de vícios, seja qual for, através da intercessão, feita com muita fé, com muito propósito, pode ser quebrado toda a força do maligno e a pessoa pode ser liberta dos vícios. Problema de casamento, pessoas têm com problemas sérios no casamento, não conseguem encontrar um alívio para o seu casamento, uma restauração, uma transformação na vida sentimental e não sabe como. O poder da intercessão, ela consegue atravessar as barreiras do mundo espiritual e chegar ao trono da graça de Deus. Quando a pessoa faz a oração com muita fé e propósito, aí você vai ver grandes milagres. Se você não me conhece, sou o profeta Gil Lima e eu quero te ensinar nesse vídeo de hoje como orar com a oração feita com muita fé e a oração da intercessão. Você aprendendo a oração da intercessão, não tem cadeias, prisões que não possam ser abertas no nome do Senhor Jesus. Se não me conhece, sou o profeta Gil Lima, é um prazer ter você aqui. Se não é inscrito nesse canal, já se inscreve para receber as minhas orações, intercessões e aperta o sininho de todas as notificações. Se puder, deixe o seu like, agradeço de coração. Faça parte dessa família. Pedro estava preso por ordem de Herodes. A ordem era que Pedro, no dia seguinte, ia sofrer um dano. Ou seja, as pessoas iam fazer mal na vida dele. Pedro foi levado para uma prisão por ordem de Herodes e lá estava preso. Soldados estavam segurando ele e ele estava dormindo. Só que do lado de fora tinha pessoas que amavam Pedro e estavam em intercessão. Enquanto eles oravam, o Senhor estava trabalhando. A situação de Pedro era muito delicada. Eu não sei qual é a sua situação, mas pode ter certeza, a prisão que você estiver, seja ela mental, física, espiritual, seja um problema de saúde, seja um problema mental, como eu já acabei de falar, que pessoas ficam perturbadas, angustiadas, eu quero orar no finalzinho, que é a oração da intercessão, e vai lhe ajudar se você ficar até o final, em nome de Jesus. Porque a intercessão ela tem o poder de libertar a pessoa da opressão maligna. A situação de Pedro não tinha mais jeito. Por mais que conversasse com Herodes, ele não ia libertar Pedro. Pedro ia ficar ali e no dia seguinte seria entregado aos judeus, assim como tinha já acontecido com Tiago e acontecer também com ele. Mas os irmãos perseveraram em intercessão. Muitas vezes coisas não aconteceram na sua vida porque pessoas intercedeu diante de Deus pela sua vida. Assim como também você já intercedeu por pessoas e Deus ouviu as orações, atendeu o seu pedido de socorro, a sua intercessão e o céu se abriu. Quando a pessoa está intercedendo, o mundo espiritual ele entra em resistência. Então a primeira coisa é entender que quando você começa a entrar em intercessão, vem uma resistência. E a resistência, ela é uma força negativa, eu creio que você já deve ter sentido isso, que começa a lhe parar. Isso quer dizer que tem uma resistência aí. Quando você começa a orar e você sente que tem uma barreira, um impedimento, aí sim você já sabe que a força espiritual já está trabalhando contra. Então Pedro tinha recebido uma sentença, e essa sentença era a prisão e ele ia sofrer realmente conforme a ordem de Herodes. Mas a intercessão ela fez com que o céu se movesse. Então eu quero dizer algo de Deus para você. A intercessão tem o poder de mover a situação da sua vida, seja ela qual for. A de Pedro não tinha jeito. Mas, conforme a intercessão no nome do Senhor Jesus e com propósito, as cadeias foram abertas. Por quê? Lá do alto céus, Deus viu a intercessão do povo. E através da intercessão, Deus enviou apenas um anjo. O anjo desceu até a prisão onde Pedro estava e o anjo disse para Pedro, olha, calça a sua sandália e pega já a tua túnica, se vista, porque você vai sair daqui.
A intercessão tem o poder sobrenatural de tirar uma pessoa de qualquer dificuldade, de qualquer luta, seja ela a qual for. Pedro poderia estar esperando de um homem, de uma pessoa fazer isso, mas na verdade vem do alto, vem dos céus o nosso socorro. Então o que você precisa é entender que a intercessão ela é poderosa para tirar você dessa situação que você está vivendo. Essa situação aí é para intercessão. Você vê que Herodes, tipificando, Herodes representava a força espiritual, barrando a vida de Pedro. E ao mesmo tempo, as orações dos irmãos, que são as intercessões que eles fizeram, o céu se abriu, se rompeu e Deus enviou o anjo. Então tem hora que nós precisamos da intervenção divina. E a intervenção divina só vem através da intercessão. Quando você inicia a intercessão, vem uma resistência. E é comum que essa resistência venha. Primeiro, sono, canseira, desânimo, tristeza, uma sensação de que não foi respondido. Sabe aquela sensação, você já sentiu aquela sensação de que não foi respondido, que não foi atendido? É desse jeito aí, é uma resistência. Olha só, hoje desceu lá e fez com que a cadeia que estava nas mãos de Pedro, as algemas, elas saíram naturalmente. Olha o poder de Deus quando Deus envia o anjo. O anjo do livramento foi com ele e abriu as prisões sem precisar de chave. E as prisões se fecharam novamente atrás enquanto ele andava. Só que Pedro, ele pensava que era um sonho, uma visão que ele estava tendo. E na verdade não era. Era a intervenção de Deus através da oração, através da intercessão. Por isso que a intercessão é importante. Você que faz parte aqui dessa família que você acabou de se inscrever, você que já está me seguindo, você já está recebendo as minhas intercessões. É uma alegria, é um prazer ter você aqui. E olha, sabe que a intercessões é muito bom. Estar em corrente de oração é muito bom. Muitas barreiras caem através das orações. Então, as prisões foram abertas na vida de Pedro. É o que vai acontecer na sua vida através da intercessão, através da perseverança, da intercessão. O problema é que o segundo estágio é que as pessoas não perseveram na intercessão. Logo quando vem a resistência, o sono, o desânimo, a tristeza, a pessoa tem a tendência de parar, ela não quer mais orar. Ela sente que, não vou orar mais, eu vou parar por aqui. E não é assim. Temos que perseverar em oração. Então, segundo estágio, persevere em oração. Sentiu a barreira? Então persevera, continue a sua oração, a sua intercessão será ouvida diante de Deus. Eu já vejo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando viu que não era um sonho, nem era uma visão, ele viu que realmente era o anjo do Senhor, que Deus tinha enviado o anjo do livramento para abrir as prisões. Quando ele sai, ele corre e ele vai ao encontro lá de Maria, né? A casa de Maria, que é mãe de João Marcos. E quando ele chega lá, ele começa a bater palmas, né? Tocar fortemente na porta, batendo na porta, para que os irmãos que estavam em intercessão abrissem, porque ele tinha pressa para isso, né? Só que os irmãos que estavam lá dentro, eles estavam naquela intercessão fortíssima. E uma menina por nome Rude, ela veio até a porta, ela abriu, sabe, de uma forma assim, ela abriu, que antigamente a porta era diferente como as nossas hoje. Sabe a janelinha aí? Viu ele, Pedro. Ela ficou atônica, ela ficou surpresa. E ela correu para dentro, onde estavam os intercessores, e falou, olha, Pedro está aí fora. E eles não acreditaram. Olha só, eles estavam orando e não estavam acreditando que lá fora estava Pedro. É o que acontece na vida de muitas pessoas. Mesmo as pessoas assim, com várias intercessões, vários anos de intercessão, quando Deus faz o milagre, é mesmo, Deus fez mesmo, Deus agiu, e a gente tem a descrença. A segunda coisa é que eles tiveram imaginação. Olha o que eles disseram. Está escrito em Atos capítulo 12, versículo 1 em diante, até o 17. Eles ficaram assim atônicos e eles começaram a dizer assim para a menina Ruth, olha, não é Pedro, porque ela foi novamente lá e afirmou, disse, olha, realmente é ele. E eles disseram, não é Pedro não. Infelizmente, sabe o que é? Olha a imaginação, é o anjo dele. Você vê que a pessoa está orando, mas ela não está acreditando. Ela está na intercessão e ela não está acreditando. Ele estava orando para Pedro ser livre da prisão. Mas, ao mesmo tempo, quando Pedro foi solto pelo anjo do livramento, eles não acreditaram que Pedro estaria ali. É isso que acontece nos dias atuais. Muitos oram,
faz as suas orações e não acredita que Deus vai fazer. E quando Deus faz, ficam surpresos. Por isso que a oração ela é importante. Entender que existe uma resistência nas orações, quando a gente faz diante de Deus que é a intercessão, e a gente sente realmente que existe algo que tenta nos parar, sabe, nos paralisar. Mas o Senhor dá o poder da autoridade para a gente continuar, ou seja, perseverar em oração. A terceira é a gente acreditar que Deus fará aquilo que a gente está pedindo. Eles estavam pedindo que Pedro fosse solto da prisão. Pedro foi solto, mas eles não estavam acreditando. E eles ficaram falando entre si, Pedro continuou batendo na porta. Até que eles foram lá e quando abriram a porta, realmente viram que era Pedro. E eles ficaram atônicos. Olha só, eles estavam orando, mas não estavam acreditando. A pessoa busca o Senhor e diz, será que Deus vai fazer? Preste atenção. Não existe nenhuma oração inválida, nenhuma intercessão inválida. Então continue resistindo ao inimigo na oração. Continue acreditando, ou seja, persevere. E continue acreditando. Rapidamente você vai ver, se for filho, Deus vai libertar, se for filha, se for esposo, vizinho, mãe, seja a doença, a enfermidade, eu não sei o problema que você tem. Só quero dizer para você que a intercessão feita com fé e com propósito, Deus escuta, Deus lhe ouve. Pedro foi solto de algo impossível, improvável. Deus libertou ele, enviou o anjo. E eu já creio em nome do Senhor Jesus que Deus vai enviar o anjo aí na tua casa, na tua empresa, onde você estiver, Deus vai enviar o anjo para lhe socorrer, para lhe ajudar. Só crê somente e você verá a glória de Deus. Amém? Então, posso orar por você, a oração da fé, que é a intercessão que eu falei? Posso, em nome do Senhor Jesus? Escreve nos comentários se você recebeu esta mensagem. Escreve assim, eu recebi essa mensagem. Você pode escrever? Se você puder, compartilha para 3 pessoas. Eu queria que você ajudasse o canal. Ainda sou novo aqui, tenho 32 mil pessoas que me seguem. Creio que nós vamos chegar a 50 mil se você ajudar. Combinado então? Então deixa eu orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço essa pessoa que chegou até aqui, o final desse vídeo. E eu intercedo por essa pessoa. Senhor, eu não sei qual é a prisão espiritual, mental, física, se é saúde, financeira, se é na área amorosa. Eu creio que o Senhor pode libertar. Então, Jesus, conforme os irmãos oraram por Pedro, e eles até desacreditaram, meu Deus, mas o Senhor fez um milagre. Deus, ainda que nossa fé seja pequena, aumenta a nossa fé, abra as cadeias espirituais e dá um milagre a essa pessoa. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo filme.